bem-vindos a mais um vídeo do Somos Botafogo. Meu nome é Diego Coutinho e vamos com as principais informações, notícias e também opinião do dia do Botafogo. Hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021. Os principais assuntos são Felipe Ferreira, na sua apresentação, Ricardinho se despedindo do Ceará e chegando ao Botafogo, tem também Pedro Castro, Gatito Fernandes, Salomão Kalou e do Césio de Mello falando em entrevista exclusiva ao Jornal Lance. Antes de qualquer coisa, eu já te convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e também mandar o seu comentário. Vamos começar falando a respeito do Felipe Ferreira, que foi apresentado oficialmente no dia de hoje, nessa terça-feira, e falou um pouco sobre o acerto com o Botafogo e também suas características de jogo. Felipe Ferreira se denominou como um jogador um meia que joga mais próximo ao gol, mas principalmente costuma cair pelos lados, seja no lado esquerdo ou no lado direito do campo. O Felipe Ferreira, que já trabalhou com o Marcelo Chamusca lá no Cuiabá no ano passado, teve uma passagem pelo Cuiabá, o Felipe Ferreira, o Chamusca trabalhou com ele, assim como com o Marcinho. Então são dois jogadores que o Chamusca conhece e que já trabalhou com ambos. Então o Felipe Ferreira certamente vai ajudar ali no acerto da equipe, imagino que chegue até para ser titular. Talvez não no primeiro momento, mas quando o time for se acertando para o início da Série B, aí sim, acho que o Felipe Ferreira deve ganhar vaga no time titular. O Felipe, que também tinha propostas de outros clubes, recebeu sondagem no Vasco da Gama, por exemplo, e do Cruzeiro, mas preferiu fechar com o Fogão. Vamos falar também a respeito de um outro jogador que também trabalhou com o Marcelo Chamusca e que deve ser oficializado nos próximos dias. É o volante meia Ricardinho, de 35 anos, que estava no Ceará, está rescindindo com a equipe lá de Fortaleza, com a equipe cearense, para fechar com o Botafogo. O jogador tem 35 anos, como eu falei, teve um ano de 2020 mais fraco, devido a muitos problemas físicos, mas até o ano de 2019 foi muito participativo na equipe do Ceará, inclusive foi bicampeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, tem um grande nome jogando pela equipe cearense e é grande ídolo da torcida, então hoje foi muito, inclusive, homenageado na sua despedida, teve coletiva de despedida, torcedor fazendo uma grande festa por ele, que está se transferindo para o Botafogo. O papel do Ricardinho é semelhante ao papel do Daniel Carvalho, que disputou a Série B de 2015 com o Botafogo. Um meia experiente que vai agregar bastante. Circularam informações nas redes sociais a respeito do salário do Ricardinho. No primeiro momento surgiu um salário de R$140 mil, no segundo momento um salário de R$50 mil. Enfim, o Ricardinho é um atleta de 35 anos, que teve problemas físicos na temporada de 2020. Se for um salário de 140 mil, coisa que eu acho muito alto para a realidade do Botafogo, inclusive, para o Ricardinho, sinceramente não me agradaria da contratação do jogador. Se for um salário de 50 mil, está dentro da realidade do Botafogo, está ok para o Ricardinho, tendo em vista o ano passado que o jogador teve, e vai chegar e agregar bastante. Tudo depende das circunstâncias de contratação do Ricardinho. Claro, estamos falando aí do valor do contrato. Dependendo do valor, pode sim valer a pena. Se o valor for abaixo de 100 mil, acho que a contratação é uma contratação válida. Se o valor for acima, acho que a contratação foi um erro da diretoria. Enfim, vamos torcer para que o Ricardinho chegue e agregue dentro de campo, que será muito importante. Vamos falar do Pedro Castro, jogador que chegou e já demonstrou importância na equipe logo nos primeiros jogos. Quando o Pedro Castro está no campo de jogo, toda a bola do Botafogo, toda vez que o Botafogo tem a posse de bola, tem o carimbo do Pedro Castro. Toda a bola passa pelos pés dele. No jogo contra o Bangu, o jogador saiu ainda no primeiro tempo, após sofrer uma pancada, e foi substituído pelo Matheus Friso. Após exame de imagem realizado, foi detectado uma subluxação da patela esquerda. O departamento médico do Botafogo descartou cirurgia, mas também não deu prazo para retorno. Acredito que o Pedro Castro, com isso, vai ficar fora aí dos próximos jogos, jogos contra o Vasco, jogos contra o Flamengo, nos próximos 3, 4 jogos, pelo menos,
o Pedro Castro deve perder. Com isso, a tendência é que o Matheus Friso ganhe a titularidade. Isso vinha acontecendo nos jogos, o Pedro Castro saía para a entrada do Matheus Friso, e isso deve se confirmar já na partida contra o Vasco da Gama. Falei anteriormente a respeito do Felipe Ferreira, que foi anunciado, que foi oficializado, apresentado, né, à imprensa e aos torcedores. O jogador está inclusive regularizado, ou seja, está à disposição do Marcelo Chamusca para o confronto contra o Vasco da Gama. Então, só para acrescentar aí a informação que o Pedro Castro está fora, o Matheus Friso deve ser titular. São posições distintas, é bem verdade, mas o Felipe Ferreira também já está à disposição do Marcelo Chamusca. Vamos falar um pouquinho do Gatito Fernandes? Vira e mexe, surge boato, surge a informação de que o Gatito Fernandes pode se transferir para o Flamengo. Hoje a informação do Jornal Dia é que o Hugo, jovem goleiro do Flamengo, está próximo de ser negociado, e com isso o Gatito teria sido oferecido ao Flamengo. Já houve uma negativa do staff do Gatito. Segundo o staff do Gatito, isso não aconteceu e o jogador segue no Botafogo pelo menos até o final do contrato, que é em dezembro de 2021. Em relação ao Gatito, já falei em outras oportunidades e vou falar novamente. A minha prioridade seria renovar, né, se eu estivesse na posição do Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, a minha prioridade seria renovar com o Gatito Fernandes, rápido, até o final desse mês ou até o meio do mês de abril. Mas por que a rapidez? A partir de julho, o Gatito Fernandes já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe, tendo em vista que o contrato do Gatito com o Botafogo termina em dezembro. Ou seja, 6 meses antes, o atleta já está livre para assinar um pré-contrato. Se não houver renovação com o Gatito Fernandes, eu negociaria o Gatito, independente com quem fosse. O importante é que o Gatito ou renove com o Botafogo ou que gere uma receita para o clube nessa negociação. Isso que seria mais importante, claro, com a prioridade de permanecer com o Gatito, de renovar com o Gatito e de conseguir ali um acerto com o Cavalieri e liberar o Cavalieri. Enfim, mais uma informação a respeito dessa negociação com o Flamengo, né? Uma suposta negociação. Isso já havia acontecido anteriormente e acabou não dando em nada, vamos ver dessa vez. Em relação ao Salomão Kalou, lembrando que o Botafogo do Césio Melo e diretoria tinham dado como certo já a liberação do Kalou antes de assinar, é bem verdade. Haveria um acordo aí onde o Botafogo pagaria 2 salários ao atleta, em torno de R$800 mil, e o Salomão Kalou abriria a mão do restante. O Kalou foi contratado ao Botafogo recebendo um valor X. A partir de dezembro, de janeiro, teve um reajuste, passou para ganhar R$400 mil aproximadamente. Por isso, esse valor de 800 mil. Só que as negociações acabaram ganhando um novo capítulo. O advogado do Kalou tentou renegociar os valores e pede 4 meses de salário, ou seja, em torno de 1.600.000 para que o jogador assine a rescisão de contrato. A diretoria do Botafogo segue negociando, buscando aí um meio termo ou um parcelamento do valor para que o Salomão Kalou rescinda contrato com o Botafogo. A contratação do Salomão Kalou, o desempenho do atleta foi frustrante, todos tinham uma grande expectativa, particularmente eu tinha mais expectativa no Kalou do que no Honda, e nenhum dos dois acrescentaram. O Kalou teve um desempenho ainda pior do que o Honda. Vamos falar um pouquinho, já falamos da diretoria, vamos tornar a falar da diretoria, especificamente do presidente do Césio Melo, que deu uma entrevista exclusiva ao jornal Lance, e 2 pontos eu gostaria de abordar. O primeiro ponto é que o do Césio gostaria de contar com o Marcelo Chamusca durante os 4 anos que ele vai ficar à frente do Botafogo como presidente. Só gostaria de lembrar, em relação a isso, que, curiosamente, o do Césio já havia falado isso em relação ao Eduardo Barroca. Ou seja, o que o do Césio fala nesse ponto não se escreve, não dá para confiar. Acho que não tem nem que ficar falando a respeito disso. E o segundo ponto é que o do Césio também afirmou que já falou com o Eduardo Freeland e ele tem carta branca para a posição de meio atacante, também de um atacante. Ele pode passar do limite que havia sido previamente determinado em relação a salário para contratações. Ou seja, o do Césio, o Freeland, terá um limite a mais, um limite maior para contratações da posição de meia e de um atacante do que vem tendo para as outras contratações. Vamos aguardar aí
porque são posições que o Botafogo certamente precisa de reforços, tendo em vista que o Matheus Babi é um jogador que tem interesse no mercado e pode sair a qualquer momento. E o meia, nós não temos um meia atacante no elenco, apesar da chegada do Ricardinho, não é um jogador completamente voltado para a posição. Enfim. Então, são 9 jogadores já anunciados e apresentados. Tem aí o Ricardinho também chegando, seria a 10ª contratação, e o Botafogo segue buscando reforços, falando aí principalmente de lateral esquerda, um jogador para lateral direita, como já disse o próprio Marcelo Chamusca, e um meia, ou seja, pelo menos mais 3 ou 4 jogadores pensando aí na continuidade, principalmente na Série B de 2021. Acho correto pensar nesse número de atletas, mas acho que as contratações têm que ser feitas o quanto antes, principalmente porque nós temos uma importante competição em andamento, que é a Copa do Brasil, que pode gerar uma receita muito interessante para o Botafogo, quanto mais longe o Fogão for na competição. Enfim, é isso, galera. Mais uma vez eu convido a você para se inscrever no canal, ativar as notificações, mandar o seu like, deixar o seu like e mandar também o seu comentário. Amanhã, quarta-feira, às 13h30 da tarde, partida entre Rio Branco de Venda Nova e ABC. Desse confronto, o Botafogo vai conhecer o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Então amanhã à noite, no vídeo de amanhã à noite, já teremos aí o nosso adversário na segunda fase da Copa do Brasil. É isso, galera. Valeu, um abraço!